Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado pela minha e pela sua vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID juntos, na mesma fé, na mesma concordância, na mesma união, apaziguando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, porque você creu, acreditou na obra que o Senhor colocou nas mãos da serva. Ele está no controle de tudo, da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Já convidei ele como nosso convidado especial, então ele está no controle de tudo, e isso agrada o coração de Deus. Eu estou muito feliz, porque estou no ID dele, trazendo a palavra ao coração dos meus irmãos em obediência. Dos meus irmãos crer, tomar posse e receber em nome de Jesus, amém? Vamos juntinho, na mesma fé, na mesma concordância? Vamos orar, Pai Nosso, para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos para a palavra. E hoje nós vamos para Mateus. Meus irmãos, o Senhor está trazendo Mateus aí esta semana. Não fique se perguntando por que ela está trazendo todos os dias Mateus, Mateus. Se Deus assim nos mandou a palavra, então vamos prosseguir em Mateus, em nome do Senhor Jesus. Porque a obra é dele, ele é quem direciona. Se ele mandou Mateus, vamos ler Mateus, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir em Mateus. E hoje nós vamos para Mateus capítulo 12, versículo 41 e versículo 42. E o refrão da palavra fala assim: o maior dos maiores. Vamos falar um pouquinho de Jesus? Não precisa nem ficar fazendo muita pergunta, né, meus irmãos? O maior dos maiores. Vamos falar dele? Estou aqui para falar dele, das grandezas, das maravilhas, do poderio dele, do que ele fez, do que ele faz, do que ele é, do que ele foi e do que ele sempre vai ser. O grande rei, o grande eu sou. O comandante da nossa vida, o nosso Salvador. Amém? Vamos aí? Então nós vamos para Mateus capítulo 4, versículo 41 e versículo 42. E o refrão da palavra fala: o maior dos maiores. Então, o capítulo 41 fala assim. O versículo 41 fala assim: os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Com esta geração, vou repetir. Versículo 41. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Vou repetir. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sol se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão, Jesus. Aleluia! Vamos prosseguir para nós entender. Que Deus me dê graça nesta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor.
A palavra é bem gloriosa, meus irmãos. Aleluia. Vamos entender aqui mais um pouquinho. Jesus declarou ser maior do que Jonas e maior do que Salomão. Jesus Cristo é o maior dos maiores. Ele é maior do que todos os patriarcas, maior do que todos os profetas, maior do que todos os monarcas, maior do que todos os sábios, maior do que todos os filósofos, maior do que todos os cientistas e maior do que qualquer outro ser humano que já nasceu ou ainda vai nascer nesta terra. Ele é maior do que tudo. Glória a Deus, eu estou te apresentando esse Deus, eu estou falando dele para você, em nome de Jesus. Ele é maior do que tudo. Aleluia. Vamos prosseguir para nós entender, em nome de Jesus. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, meus irmãos. Vamos lá? Um dos ensinos mais perniciosos, repetindo, um dos ensinos mais perniciosos que os religiosos do nosso tempo estão disseminando entre as pessoas é o que afirma que Jesus foi apenas um grande líder religioso, um grande profeta ou mesmo um grande avatar, como Buda, Confúcio, Maomé, Zoroastro e tantos outros líderes que se destacaram na história. Jesus Cristo não pode ser comparado com outras pessoas. Jesus Cristo é o incomparável. Ele está tão acima dos homens como os céus estão acima da terra. Efésios capítulo 1, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo não pode ser comparado com Maomé, com Buda, com essas outras coisas que estão falando aqui, em nome de Jesus. Aqui está explicando que Jesus é maior do que todos esses. Amém? Vamos prosseguir para nós entender. Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus diz: está aqui quem é maior do que o templo. Jesus Cristo é o maior do que o templo, maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que o mar, maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que os planetas e maior do que qualquer estrutura física e humana na terra. Olha aí, Jesus Cristo é maior do que o céu e a terra. Olha que forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. Aleluia. Jesus Cristo é superior a todos os homens, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11. Está escrito: forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Que forte, hein, meus irmãos? Vamos prosseguir para nós entender. Se houvesse espaço, poderia apresentar milhares de razões para provar a superioridade de Jesus em relação a todos os homens. Porém, apenas 3 delas já não suficientes e incontestáveis por qualquer sábio. Repetindo, para meus irmãos entenderem. Se houvesse espaço, poderiam apresentar milhares de razões para provar a superioridade de Jesus em relação a todos os homens. Porém, apenas 3 delas já são suficientes e incontestáveis por qualquer sábio que seja. Por qualquer sábio que seja. Forte, hein? Vamos entender mais um pouquinho? Ninguém na história realizou os milagres que Jesus Cristo realizou. Desafio qualquer pessoa a apresentar outro homem que já pisou nesta terra, que tinha alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mateus capítulo 15, versículo 13 até o 21. Forte, né? Alguém já se apresentou para você com esses milagres? Alimentando milhões de homens. Quantos? Alimentando 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mateus capítulo 15, versículo 13 até o 21. Desafio qualquer pessoa a apresentar um relato verdadeiro de que Maomé, Buda, Confúcio ou outro líder religioso tenha ressuscitado um defunto enterrado há 4 dias. Eita glória! Meus irmãos, já conheceu alguém que fez isso? Ninguém, só Jesus. Olha que forte. Vamos prosseguir para nós entender. João capítulo 11, versículo 1 até o 45, há ainda muito outros milagres e ainda muito outros milagres. João capítulo 20, versículo 30 até o 31. Ninguém na história faz as declarações que Jesus fez. Quem jamais na história se atreveu a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Forte, hein? A palavra, meus irmãos. Eita glória, eu te apresento esse Jesus que fez, faz e fará. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Em João capítulo 11, versículo 25, quem jamais ousou dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Quem jamais ousou a dizer: quem dentre vós me convence? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor.
Aleluia. Meus irmãos, eu vou repetir aqui. João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Ninguém na história fez as declarações que Jesus fez. Quem jamais na história se atreveu a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Quem jamais ousou dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Quem jamais ousou a dizer: quem dentre vós me convence de pecado? João capítulo 8, versículo 46. E tantas outras declarações fortes que Jesus fez. João capítulo 6, versículo 48. Aleluia! Ninguém exerceu tanta influência no mundo como Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figueira central da história do mundo. A história está dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Omiti-lo da história. Omiti-lo da história seria como o omitir da astronomia, as estrelas, ou da botânica, ou da botânica, as flores. A pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história, humana e gravada nas páginas abertas das Escrituras sagradas, mas também materializada na vida de bilhões de crentes e entrelaçada no tecido de toda a civilização cristã digna desse nome. É forte, hein, meus irmãos? Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, quer que eu repita de novo, meus irmãos, entender esse versículo em nome de Jesus? Porque quando eu percebo que meus irmãos não entenderam, eu tenho que repetir para não ficar, para ficar concluído no coração dos meus irmãos. Eu vou repetir aqui, meus irmãos, bem rapidinho. Aleluia. Em João capítulo 8, versículo 46, tantas outras declarações fortes que Jesus fez. João capítulo 6, versículo 48. Ninguém exerceu tantas influências no mundo como Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figueira central da história do mundo. A história está dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Omiti-lo da história seria como omitir da astronomia as estrelas, ou da botânica as flores.
a pessoa de Cristo. Jesus Cristo não somente está firmemente materializada na vida de bilhões de crentes, entrelaçada no tecido de toda a civilização cristã, digna de ser, digno desse nome. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra, meus irmãos, entender mais um pouquinho, que é o resumo. Jesus Cristo é o maior dos maiores. Ele é o maior do que todos os homens que já pisaram nesta terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha aí. Não existe outra pessoa que tem o poder de Jesus, que faz o que Jesus fez. Não se engane. Não tem lugar nem no céu e nem na terra. Ele é acima de todos, de tudo. Vamos para a conclusão mais uma vez? Jesus Cristo é o maior dos maiores. Ele é maior do que todos os homens que já pisaram nesta terra. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Até aqui. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, não mudou. Ele está falando aqui comigo e com você. Você crê nesta palavra? Então tome posse. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Então envie. Dê um presente. Não tem presente maior do que a palavra de Deus. Se meus irmãos entendessem isso, peça para o Senhor te dar sabedoria e inteligência, abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, para que você entenda a palavra de Deus. Meus irmãos, é tão forte a palavra de Deus, que você entendesse, você vivia meditando aqui de dia e de noite. E quanto mais você entende, mais você quer entender e mais você quer meditar. Quando você não consegue entender, você não tem nem graça de você pegar e ler e não entendeu. Mas peça sabedoria para o Senhor. Ele vai te dar. E quanto mais você lê, mais você quer ler. Mais você quer ler. Para você entender. Porque você entendeu. Deus te deu inteligência e sabedoria. Amém? Você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro? Ele é o único e suficiente Salvador e não há outro? Glória a Deus, aleluia. Ele está falando aqui, sou eu sou. Eu que jorrei aquele sangue na cruz por amor a mim, a todos nós. E ele é o maior de todos. Deus deu esse poder para ele. Porque ninguém jorrou o sangue na cruz por ninguém. Por amor a ninguém. Todos esses que eu falei o nome, Buda, santos, imagem, nunca jorrou o sangue na cruz. Nunca. Para salvar a humanidade do pecado. Que amor é esse? Né, meu amor? Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse, meus irmãos? Imensurável. Que foi jorrado na cruz. E tem pessoas que viram as costas ainda para a palavra do Senhor e para Jesus. Falar de Jesus é você chegar e arrumar briga com alguém. Hoje em dia tá assim. Quando você vai falar de Jesus, as pessoas se afastam de você. Sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e a solução. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos prosseguir na palavra de Deus. Com Jesus somos mais fortes, somos mais do que vencedores. Estamos aqui. Jesus só quer encontrar fé no seu coração. Ele não obriga nada a ninguém. Você tem livre-arbítrio para você escolher. Mas esse Jesus está falando é o caminho. Não tem outro. Você pode escolher qualquer tipo de caminho. Você tem esse direito de escolher. Mas Jesus está falando, esse é o caminho.
Não desvia nem para cá e nem para lá. Vem para o meio. Amém? Você que não entregou sua vida para Jesus, você quer confessar Jesus como seu insuficiente Salvador? Através dessa palavra que você ouviu? Então você vai ali no cantinho e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. E Deus vai perdoar. Já vai tirar esse fardo pesado em primeiro lugar. E você vai sentir um refrigério na alma. O Espírito Santo vai te abraçar. E você está revigorado e já está entendido. E pode levar essa palavra para sua família. E Jesus vai entrar contigo. O Espírito Santo vai. O Senhor vai te fazer transformação. Quando você confessou, Jesus já abraçou. Amém? Glória a Deus. Para você que saiu, volte. Volte. Não tem outro lugar, não tem outro caminho. Não tem. Você pode pular para qualquer lado. Você não vai encontrar salvação. Você não vai encontrar esse amor imensurável. Você não vai encontrar proteção. Só em Jesus que você vai encontrar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, a rocha, a pedra principal. Ele é tudo isso e muito mais. Eu te apresento Ele. Você quer viver com a sua família e ter a certeza da sua salvação? Então venha para o meio. Ele te convida. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. E prossiga com Jesus. Esse é o caminho. Porque eu estava perdida e Deus me achou. A minha família perdida e Deus achou. Nós fizemos a nossa parte e Deus fez a dele. Fomos buscar, fomos se apresentar e eis-me aqui, Senhor. E aqui estamos. Porque se eu não tivesse vindo para os braços de Jesus, eu não estaria mais viva. Nem a minha família. Glória a Deus, aleluia, porque Satanás, ele é sujo. Ele apresenta os pratos e depois te dá uma rasteira. Jesus faz diferente. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então venha para Ele. Toda a sua família será salva. Quando você confessa que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, Ele salva você e sua casa. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.